alegria para mim estar com vocês aqui nessa noite, novamente. Alguns rostos eu já vi outras vezes, outros não. Então, se você está me vendo hoje pela primeira vez, meu nome é Renan, eu sou pastor na Igreja Batista Reformada de Buritizal, aqui no interior do estado de São Paulo. E, na verdade, eu estou aqui hoje por uma situação bem engraçada. Hoje é o primeiro culto da comunhão lá na nossa igreja em Buritizal, né? Nós estamos tentando adotar essa prática de, pelo menos no último domingo do mês, fazer um culto com um jantar, um momento de comunhão. E como é o primeiro, é um momento bem especial, eu falei, bom, vou convidar o pastor Danilo, para que ele possa pregar, né, aqui nesse culto especial, estar conosco. E ele me disse assim, eu vou, só que eu só vou se você vier para cá. Então ele está lá no primeiro culto de comunhão na igreja que eu sou pastor e eu estou aqui pregando. Mas é uma alegria e é uma bênção estar com vocês. Nossas igrejas são igrejas irmãs que caminham juntos, oramos uns pelos outros e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amém? Vamos, antes de abrir as nossas Bíblias e antes de ir para o sermão, eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor por esse momento. Senhor, te damos graças, meu Deus, por essa noite. Louvamos ao Senhor pelo domingo, que é o dia do Senhor. Te agradecemos porque hoje, Senhor, nós podemos descansar. Hoje nós podemos nos retirar das nossas atividades corriqueiras e normais durante a semana para um momento especial, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos aqui com o Teu povo, a Igreja de Cristo, os nossos irmãos, aconselhando uns aos outros, amando uns aos outros, ouvindo a Tua palavra, sendo edificados, Senhor, pela pregação das Escrituras. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão solene e precioso, Senhor, na nossa semana. Obrigado. Te agradecemos, meu Deus, por cada irmão e irmã que estão aqui, cada família. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor quem nos trouxe, foi o Senhor quem nos deu a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui juntos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse momento. É o momento da pregação, é o momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, é o momento em que a palavra do Senhor, mais uma vez, será aplicada aos nossos corações. E o que eu quero pedir a Ti, Senhor, é que o Senhor nos transforme por meio da Tua palavra. Meu Deus, me ajude a pregar para esses irmãos preciosos, é o Teu povo, Senhor, aqui presente, reunido. E eu carrego esse fardo e essa responsabilidade, Senhor, de alimentar as Tuas ovelhas. Por isso, Senhor, me ajude a dar para esses irmãos queridos um alimento saudável, nutritivo, e não me permita me intrometer na Sua palavra com as minhas opiniões, mas que seja somente a palavra do Senhor. Profecia para esse povo, Senhor, nessa noite. Eu peço isso a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como pastores, nós observamos um fenômeno na vida da igreja. Nós observamos algo que acontece no dia a dia da igreja local, da Igreja de Cristo. E o que nós observamos é que se a família adoece, se a família não vai bem, se a família por algum motivo está fraca, a igreja enfraquece. A igreja sofre o dano. Se o culto nas casas desaparece, o culto público também fica comprometido. Se a fé desaparece no seu lar, hoje, a próxima geração não vai abraçar o cristianismo. Os seus filhos não vão professar a fé cristã se você não professar a fé cristã hoje. E o que temos observado, irmãos, de acordo com o último censo, publicado pelo IBGE no ano de 2022,
é que pela primeira vez, no contexto familiar, no contexto das famílias, pela primeira vez na história do Brasil, a união estável ultrapassou a quantidade de casamentos. São 39% de uniões estáveis contra 38% de casamentos. Ou seja, há um acréscimo das uniões informais e uma redução da quantidade de casamentos. Além disso, outros dados chamam a nossa atenção. Primeiro, as uniões homoafetivas no Brasil cresceram mais de 700% de 2010 até 2022. O salto foi de 58 mil para 480 mil uniões homoafetivas. A maioria formada por mulheres. Ou seja, há um enfraquecimento da união, da unidade familiar, das famílias. Casais que vivem juntos e têm filhos recuaram a menos de 50% das famílias. Ou seja, de todas as famílias, metade pelo menos é de casais que vivem juntos e não têm filhos. É uma mudança drástica no cenário do nosso país. Minas Gerais é o estado onde há mais casamentos no civil e no religioso. E essa deterioração das famílias, ela não para nas casas, ela não se restringe aos lares, pelo contrário, ela parece estar relacionada com o enfraquecimento da igreja. Por quê? Nesses últimos anos, de 2010 até 2022, nós observamos o que no cenário da igreja, de um modo geral? Fortalecimento? Não. Enfraquecimento da igreja. Cada vez menos homens se interessam pelo ministério. Qual foi o último homem que você conheceu que disse: eu estou genuinamente interessado pelo ministério e eu quero me dedicar à obra de Deus? Onde estão esses homens? Outro dado interessante é que os filhos dos crentes, os filhos dos cristãos, eles não parecem querer seguir o caminho dos pais na fé. E assim que eles chegam à universidade, eles abandonam por completo a fé cristã. E é pensando nisso, nesse cenário das famílias, que hoje eu quero te convidar a olhar para um texto das Escrituras, que você certamente conhece e já leu, mas é um texto que traz justamente essa lógica para nós. Se a família é forte espiritualmente, a igreja é forte, mas não só a igreja, a nação é forte. E esse texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Então você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 4 em diante. Todos encontraram? A Bíblia diz o seguinte: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu estou lendo na NAA. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até aí. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, pois nós vamos estudar esse texto, praticamente palavra por palavra, as palavras mais importantes. Mas antes de explicar o versículo, eu preciso te dar um contexto do que é Deuteronômio.
Por que esse livro foi escrito? A palavra Deuteronômio, o nome desse livro, significa segunda lei. Então há uma primeira lei e Deuteronômio é uma repetição. É a segunda lei, é a repetição da lei que Deus deu para o seu povo através do seu servo Moisés. Por que Deus repete essa lei? Qual é a necessidade da lei ser repetida? O motivo é muito simples. A geração que saiu do Egito, você se lembra em Êxodo, Deus resgata o seu povo e tira eles do Egito. Essa geração que sai do Egito, ela não entra na terra prometida. Eles morrem no deserto por causa da sua desobediência, por causa da sua murmuração. Eles não entram no descanso de Deus. Eles morrem debaixo do sol abrasante do deserto. E uma nova geração, os filhos deles, então, assumem o seu lugar. E esses filhos, eles não conhecem a lei. Eles não conhecem, eles precisam de uma repetição da lei. Eles precisam que a lei seja ensinada novamente. Por quê? Por qual motivo? Essa nova geração que está no deserto, eles não estão no meio da sua caminhada, eles estão no final. Eles estão já às margens do Rio Jordão, aguardando as ordens para entrarem na terra de Canaã. E o que eles vão encontrar em Canaã? Eles vão encontrar vários povos. Eles vão encontrar pessoas muito diferentes deles. Uma terra infestada de paganismo. Uma terra infestada pela pluralidade de religiões, falsos deuses, outros costumes, ideias contraditórias com a lei de Deus. Eles não estavam indo para férias, um período de férias. Não, eles iam conquistar uma terra, tomar essa terra dos inimigos de Deus. Então eles iam conviver com povos diferentes. E se esse povo, essa nova geração que ia entrar em Canaã, não conhecesse a lei de Deus, o que eles fariam, meus irmãos? Eles quebrariam a lei de Deus, certo? Eles não conhecem, eles não entendem, eles não sabem, então eles quebrariam a lei de Deus, e eles atrairiam a ira do Senhor contra eles. Então eles precisam de ser treinados na fé, eles precisam de uma repetição da palavra de Deus, e essa repetição é o livro de Deuteronômio. Por isso que você lê Deuteronômio, parece que tudo que você está lendo lá, você já leu em algum momento. É isso mesmo, é uma repetição para uma nova geração de pessoas que vão entrar em Canaã. É uma nova geração que tem que ser preparada para encarar um mundo que é contra a sua fé. E no início do capítulo 6 de Deuteronômio, a gente encontra esse trecho muito importante chamado Shema, que significa ouve ou escuta, que está lá no versículo 4. E esse trecho que nós lemos, ele é tão fundamental, ele é o centro de toda a lei de Deus. E ele é tão fundamental que ele era repetido pelos judeus diariamente. 2 vezes por dia, pelo menos, como se fosse um credo ou uma confissão de fé. Temos uma confissão de fé. Esse era o credo ou a confissão resumida da fé do povo de Deus, do povo que saiu do Egito. E o interessante é que esse texto estabelece um padrão para nós. Qual é o padrão que esse texto estabelece? A nação só vai ser forte e só vai prosperar se houver fidelidade a Deus dentro de casa. Se houver fidelidade a Deus dentro dos lares. E estudar esse texto aqui mostra 3 coisas para nós. Quero que você guarde esses 3 pontos que eu vou te falar. Primeiro, se exige do povo de Deus um foco. Nós precisamos de um foco. Em segundo lugar, se exige um estado mental, um estado psicológico. E em terceiro lugar, o que o texto traz para nós é um padrão de comunicação.
Então o que nós vamos ver agora detalhadamente? Primeiro, um foco. Depois, um estado mental. Por último, um modo de nos comunicar. Tudo isso aplicado dentro dos nossos lares, mas é perfeitamente aplicável à nossa vida na igreja e na sociedade. Então vamos ver o primeiro ponto aqui no versículo 4, que é o seguinte: um foco específico. Vamos ler o texto. Diz assim: escute Israel. Veja, o texto começa com um verbo. Que verbo é esse? Escute. No hebraico, essa palavra é Shema. Escute Israel. Qual é o objetivo do texto começar dizendo para mim e para você: escute? Qual é o objetivo? Quando você vai chamar a atenção do seu filho pequeno lá na sua casa e ele está distraído, o que você faz? Ei, escuta aqui o papai. Escuta, presta atenção, filho. Ouve. Então, é uma forma de chamar a atenção, porque o que você está dizendo é importante. Então, ouça Israel, não desvie o seu foco, preste atenção. Preste atenção no quê? No que ele vai dizer. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então qual é o foco que Israel precisava ter? Qual é a verdade que eles não podiam esquecer de jeito nenhum? O Senhor é o único. Essa é a primeira verdade. E essa verdade ela é fundamental, é o foco que Israel precisa ter. Cada família israelita ao entrar em Canaã não poderia se desviar do seu foco. E Yahvé, o Deus que tirou eles do Egito, é o único, não existe outro. Não há outros deuses. Esse texto é fundamental. Porque quando eles entrassem em Canaã, lembra o que eu falei? Eles iam encontrar quantos deuses? Ih, meus irmãos, eu nem sei. São milhares, milhões. Imagens de escultura, deuses, pinturas, costumes. Eles vão encontrar de tudo. E eles poderiam ser tentados a se esquecer do Senhor que tirou eles do Egito. É Deus para o casamento, é Deus da fertilidade, é Deus da boa sorte, é Deus do dinheiro, é o Deus da prosperidade. São deuses, muitos deuses disputando o coração dos israelitas. No entanto, eles jamais deveriam se esquecer dessa verdade. Somente o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Uma das primeiras perguntas do nosso Catecismo Batista. Somente Ele é o Senhor. O sentido do texto não é que Ele é o melhor. Você tem várias opções e Ele é a melhor opção. O sentido do texto não é que Ele é um entre os milhares. O sentido do texto é que Ele é único. O que é uma coisa única? É que não tem rival, é que não tem igual, é que não tem outro. Existem outros deuses, meus irmãos? Não, somente o Senhor é o Deus verdadeiro. Você tem clareza disso? Essa é uma verdade que talvez você pense, isso é óbvio para mim. Eu nem precisava ouvir esse ponto, poderia ter passado para o próximo. Pois é, mas na nossa vida diária, nós temos o costume de abandonar esse foco que Israel precisava ter. E aí nós começamos a procurar ajuda em outros lugares, em outros deuses. Um pouquinho de psicologia aqui, um coach dali. Conselhos de alguns filósofos do outro lado, as opiniões de um grande economista do lado de lá, ideias inovadoras sobre relacionamento, as opiniões engraçadas de um pastor super famoso. E assim nós vamos misturando as coisas na nossa vida e nos surpreendemos quando não dá certo e ficamos confusos. Mas por que ficamos confusos? Porque abandonamos o foco, formamos o nosso conceito de amor através dos filmes de Hollywood, não da palavra de Deus.
Entendemos relacionamento a partir do cinema e não do que Deus diz sobre casamento. Uma mistura fatal de idolatria, e tentamos assim governar os nossos lares. Que diz a terapeuta do momento? Que diz o psicólogo da última hora? São as ideias contraditórias, a palavra de Deus tentando tomar o lugar. Você precisa ter um foco. Deus é único e a palavra dele é suficiente. Suficiente é a palavra de Deus. Mas quando você falta do culto público, quando você não vem para levar o seu filho para correr uma maratona, ou para praticar um esporte, ou para fazer alguma outra atividade, ou simplesmente para ir a alguma festa ou comemoração, os pastores sofrem, porque os membros sempre pensam assim: não, mas eu não vou só hoje. E aí o outro membro pensa a mesma coisa: eu também não vou só hoje. Ah não, eu vou sempre. E aí no fim das contas, a igreja está vazia, porque os irmãos foram para outros lugares, colocando muitos rivais para as crianças, com relação ao Senhor. Pare para pensar nisso. Você acha que o seu filho vai entender que a igreja é importante quando você abre mão do culto para levar ele em outros compromissos? Quando você abre mão do culto para um outro compromisso, você está dizendo, talvez sem palavras: filho, você sempre tem que ir na igreja, salvo se tiver esse compromisso aqui. Se tiver esse compromisso, ele é mais importante. Irmãos, é contracultural o que eu estou falando, eu sei. Mas nós, como pais, mães, não devemos desprezar o que é importante. E devemos mostrar isso para as nossas crianças. Não despreze o estudo bíblico, não despreze o tempo de discipulado das crianças, não despreze a igreja, ela é importante. É aqui que os meios da graça são administrados, é aqui que nós exercitamos a nossa fé, é no culto público, é na igreja, é no batismo, é na ceia do Senhor. Se você recorre às ciências humanas para estruturar o seu casamento, sinto muito em te dizer, você está na direção errada. E você está colocando muitos rivais. Lembre-se, o Senhor é o único. E sendo o único, Ele é suficiente. Qual é o foco? Qual é o foco, Israel? Qual é o foco, Igreja de Cristo? O Senhor é o único Senhor. Mas não é necessário apenas um foco. Eu disse que o texto também estabelece para nós um estado mental, um estado psicológico. Então, primeiro, um foco. Segundo, um estado psicológico. Vamos continuar a leitura. No versículo 5, o texto diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Notem que o versículo 5 começa com a palavra portanto. O que é essa palavra portanto? A palavra portanto, ela é uma palavra que tem, a função dela é explicar ou trazer uma conclusão. É como se nós dois, ou nós todos aqui, estivéssemos conversando e eu dissesse assim: perdi o ônibus, portanto, me atrasei para o trabalho. Ou seja, eu estou explicando um fato e depois estou te dando uma conclusão. Portanto, é isso que o texto está fazendo. E o texto diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor é o único, portanto, ame-o. Percebem como a clareza que isso traz para nós? Ora, se Ele é o único, você pode amar outro? Se Ele é o único Deus verdadeiro, você pode adorar outro? Você pode buscar outro? Você pode se devotar a outro? Ou
Você pode deixar de amá-lo? Não. Você pode abandoná-lo? Não. Por quê? Porque Ele é o único. Então isso aqui traz para nós um estado mental. Se Ele é o único, eu devo amá-lo. Eu devo adorá-lo. É a mesma coisa de um marido que diz que ama a sua esposa. Ah, como eu amo, ela é a única. Mas ele tem dezenas de outras mulheres. Faz sentido? Ela é a única? Não. Só nas palavras dele. Só na imaginação dele. Conosco é a mesma coisa. Se Ele é o único Deus verdadeiro, portanto, ame o Senhor. É necessário que a sua mente esteja entendida, bem informada, mas é também necessário um envolvimento do coração. Não basta saber que Ele é o único, não basta afirmar que Ele é o único, não basta recitar o credo apostólico ou saber a confissão de fé de cor. É necessário que você ame o Senhor. Ame o Senhor. Sabe o que isso traz para nós? Veja, eu vou ler novamente o versículo. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus deve receber então o nosso amor. Mas Moisés, que é o autor aqui de Deuteronômio, ele qualifica esse amor. Ele descreve o amor que nós devemos dar a Deus de 3 formas. Primeiro, ele diz que nós devemos amar de todo o nosso coração. Como que se ama de todo o coração? Como que é isso? Já sei, pastor. É quando o nosso coração fica cheio e nós ficamos arrebatados de amor. Ah, eu só tenho pensamento para Ele. Ah, como eu estou apaixonado. E aí tem aquelas canções que dizem: apaixonado, apaixonado pelo Senhor eu estou. Oh, como eu estou apaixonado. Isso é amar de todo o coração, não é? Bom, a palavra coração no hebraico, ela não tem nada a ver com o que a gente pensa. Porque coração no hebraico é a palavra que nós traduziríamos como mente. O coração no hebreu, para eles, está ligado com a vontade, com a mente, e não com sentimentos. Percebe a diferença? Ou seja, amor, na Bíblia, não é aquela força arrebatadora que toma posse dos personagens nos filmes. Lembra aqueles filmes que aparece um anjinho alado com um arco e flecha, e ele atira aquele arco que tem um coração na ponta e atinge o personagem. Ah, e aí a mocinha fica desesperadamente apaixonada pelo bandido. E é incontrolável o amor porque ela foi atacada pelo cupido. Mas isso é balela. Esse é o conceito grego do amor. O conceito hebraico do amor tem a ver com a mente. É aquilo que você decide amar. É aquilo que você se propõe a amar. É um ato de vontade. É uma decisão. É necessário tomar a decisão de amar a Deus. Às vezes a gente aconselha pessoas e elas dizem: mas eu não consigo amar a Deus. E a gente pergunta: mas você está esperando o quê? Um anjo te encontrar no meio do caminho e te dar uma poção, alguma coisa do tipo? É preciso tomar a decisão firme, voluntária, esclarecida de amar a Deus. Amar é um ato da mente. Você conhece a Deus, você descobre que Ele é o ser mais excelente, que Ele é o único, e então você diz: vou amá-lo. Vou servi-lo de todo o meu coração, com toda a minha mente envolvida. Segundo, ele diz que nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa alma. Com toda a nossa alma. Aqui são envolvidas as emoções do ser humano, a alma.
ela diz respeito às nossas emoções, a nossa vontade, mas expressa de forma emotiva. Emoção. O amor não é apenas um estado de mente, não é só isso, é isso, começa aqui, mas não para aqui, envolve também os seus sentimentos, envolve ver Deus, o Senhor, como o deleite, como a nossa alegria, como o nosso prazer. Sabe, não é chegar aqui no culto, como muitas vezes acontece, emburrado, triste, né? O jovem que naquele dia não estava querendo vir, ou a criança, e o pai então chegou, não, você vai sim. E aí ele vem se arrastando, nem levanta os pés. Vamos louvar o Senhor, ele ergue a mão assim, amém. Mas eu vim. Tá bom? Tá bom isso? É claro que não tá bom. Porque envolve as emoções, deleite, alegria. Como é que pode, né? A gente assistiu o jogo da seleção brasileira e ficar super emocionado com eles lá, correndo de um lado para o outro, fazendo gol, e aquela emoção, e aí chega no culto. Eis o dia que ele deu, e vai. Cansadas as almas. Não pode, meus irmãos. Não pode. Inclusive, muitos de nós, quando estávamos no erro, cantávamos de todo o coração, não é verdade? E por que agora não cantamos mais? Por que não erguemos mais as nossas mãos santas no santuário? Onde é que foi parar o nosso zelo e o nosso fervor? Envolva suas emoções, a sua alma. Em terceiro lugar, o texto diz que é necessário amar a Deus com a nossa força. Coração, que é a mente, alma, as nossas emoções e por último a nossa força. A palavra força indica vigor, trazendo a ideia de que o amor a Deus envolve trabalho. O amor a Deus envolve sacrifício, envolve serviço. Ame a Deus com a sua força, trabalhe para Deus. Trabalhe para o Senhor. Significa que o amor que nutrimos a Deus não pode ser apenas da nossa boca para fora, palavras jogadas ao vento. Pelo contrário, deve ser visto em ações praticadas em favor do povo de Deus, em favor do Senhor. E tudo isso que eu disse forma exatamente o ambiente que o Senhor quer encontrar nos nossos lares e também na nossa igreja. Ou seja, um povo que reconhece que Ele é o único e ama Ele como Ele merece. Como Deus merece ser amado. De todo coração, de toda alma e com toda força. É esse o ambiente que o Senhor quer encontrar no nosso lar. Um ambiente em que Ele é amado, reverenciado e servido como o mais excelente dos seres. Não há um ser mais excelente do que Deus. Mas aí talvez você pode ficar com a pulga atrás da orelha e me dizer assim: mas irmão, se eu amar a Deus assim, eu não vou deixar de amar as outras pessoas? Se eu amar a Deus dessa forma que foi colocada, vai sobrar algum amor assim para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, ou para o meu marido, ou para os meus filhos? Eu tenho receio de exagerar nessa passagem e não amar as outras pessoas como elas deveriam. Eu quero que você segura em Deuteronômio 6 e vai em 1 João. 1 João capítulo 4.
Vamos ler o 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Meus irmãos, esse texto nos mostra de uma maneira muito clara que o nosso amor pelo irmão, o nosso amor pelo próximo, só é possível se primeiro nós amarmos a Deus. Veja se você consegue acompanhar o raciocínio. Deus é o ser mais excelente. Deus, Ele é o único Deus. Ele é toda a perfeição, toda a glória, toda a bondade, todo o amor. Deus é amor. Deus é, como eu já disse, Ele é o ser mais glorioso e santo que há. Então, Ele é digno do nível mais elevado de amor, concorda? Não é proporcional isso? Se Ele é o ser mais excelente, então Ele deve ser o primeiro em nível de amor, se nós pudéssemos dizer assim. Então, qual é a implicação disso para nós? Eu e você só conseguimos amar as pessoas de verdade se primeiro nós amarmos a Deus. Você quer amar a sua esposa, homem? Ame a Deus primeiro. Porque se você começar tentando amar a sua esposa primeiro, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a inverter as coisas. E aí a sua esposa vai começar a ocupar o lugar de Deus. E você vai começar a esperar dela que ela satisfaça a sua alma como só Deus pode fazer. Então você vai começar a exigir demais da sua esposa. Você vai começar a colocá-la em um lugar em que ela não deveria estar, em que ela não consegue estar. E sabe o que é pior? Você vai se frustrar miseravelmente quando ela pecar, quando ela não corresponder, quando ela falhar. Então você quer amar a sua esposa de verdade? Comece amando a Deus. Você quer amar o seu marido de verdade? Não trate ele como um ídolo, comece amando a Deus. Porque quando os nossos amores estão ordenados, então Deus é glorificado. Então nós encontramos equilíbrio, então nós encontramos saúde. Caso contrário, experimente. Não experimente não. Não, isso não é um bom conselho. Mas preste atenção em todos os momentos em que você amou seus filhos mais do que Deus. Eles sugaram a sua energia. Eles te entregaram frustração. Porque eles não podem satisfazer a sua alma como Deus satisfaz. Deus é o único. O amor pela nossa família começa quando amamos a Deus. Acompanharam até aqui? O que nós aprendemos então? Primeiro, foco. Deus é o único. Segundo, um estado mental. Ora, se Ele é o único, então ame-o como único. Ame-o. Terceiro, como que nós colocamos isso na prática, nas nossas casas? E aí são os versículos finais. Até aqui, nós vimos que o texto estabelece para nós o foco e o estado mental adequado. Agora o texto estabelece para nós um padrão de comunicação. Se Israel quer ser forte, se as famílias querem ser fortes, então a comunicação dentro de casa tem que ser uma prioridade. O ensino dentro do lar deve ser uma prioridade. O relacionamento entre marido, mulher, pais e filhos deve ser uma prioridade. E sobre tudo que nós devemos dar atenção no nosso lar, Moisés fala primeiro sobre uma coisa. Que coisa é essa? Sobre as palavras que nós falamos dentro de casa. Veja o versículo 6. Estas palavras, quais palavras? A lei que ele está repetindo. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Versículo 7. Você
as inculcará nos seus filhos. Olha que interessante. Quando você lê, depois dessa explicação que eu dei, quando você lê que a palavra deve estar no seu coração, o que você entende agora? Que ela deve estar na mente. Ou seja, esteja saturado da palavra de Deus, em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que o texto diz no verso 7 é que nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Como que a gente faz para inculcar alguma coisa na criança? Os pais e as mães já testaram isso? Como que a gente faz para inculcar? Tem alguém aqui que lá na sua infância escutou muito uma determinada música, sei lá, do Carro da Pamonha, que passava todo dia na porta de casa e de vez em quando você se pega cantando aquela música, você fala, que coisa estranha. Essa música eu ouvi lá nos idos de 70. Não é verdade? Fica inculcado, não é? Por que fica inculcado? Por causa da repetição. Repita, 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 inculcar. A melhor forma de inculcar é através da repetição. A repetição constante faz as ideias ficarem fixadas em nós. Então você quer ter a palavra de Deus na sua mente? Repita. Repita. Leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Terminou o plano de leitura anual? Começa de novo. E de novo. E assim você vai inculcar a palavra de Deus na sua mente. Mas não só, você vai inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, constantemente repetindo a palavra de Deus em casa. De que forma? Catecismos. Use catecismos dentro do seu lar. Ensine os seus filhos a amar a Deus. Memorize versículos bíblicos. Use jogos se necessário, mas faça algo para memorizar. Valorize momentos de culto doméstico, valorize momentos de cultuar a Deus na sua casa. Dê para os seus filhos uma educação que está baseada nas Escrituras, repetidamente. Não interessa que eles vão se cansar. O importante é que seja inculcada. Viram? Isso condiz com amar a Deus. É algo de prático que a gente faz dentro do nosso lar. Segundo, o versículo 7 também vai dizer o seguinte: você as inculcará a seus filhos e delas falará. Primeiro, inculcar. Segundo, falar. E aí ele vai dizer o seguinte: falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. São vários verbos que indicam várias ações. E ele vai dizer o seguinte para nós: ó, esteja fazendo você o que for, esteja falando a palavra de Deus. Isso indica o quê? Que a palavra de Deus deve ser um assunto recorrente nas nossas conversas. Aqui ele não está falando de repetir a palavra, porque ele já falou isso. Aqui ele está falando de conversar, falar sobre a palavra de Deus. Em que momento? Que hora do dia nós falamos sobre a palavra de Deus? É simples. Levantou falando da palavra de Deus, sentou falando da palavra de Deus, andou falando da palavra de Deus, se deitou falando da palavra de Deus. Falarás, conversando sobre a lei do Senhor, os seus preceitos. Pratique isso em casa. Converse sobre a Bíblia com os seus filhos. Converse sobre a Bíblia com os seus pais, filhos. Por que não? Conversem sobre a palavra de Deus. Irmãos, pais e mães, é necessário ouvir as crianças. É necessário deixar que as crianças falem, perguntem, expressem as suas opiniões sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante. Tempo de mesa. No café da manhã, no almoço, no jantar, nas refeições. Refeições em família. Conversas longas e profundas sobre Deus, sobre teologia, religião. Pais, deixem os seus filhos perguntarem. Deixem os filhos fazerem aquelas perguntas difíceis.
Pai, mas se eu não vejo Deus, como que Ele existe? Mas pai, mas quem criou Deus? Nós precisamos parar com aquele comportamento de os filhos fazerem perguntas difíceis e nós respondemos assim: ah menino, para com essas perguntas. Ah menino, para com essas coisas. Para que você está pensando nesses trem? Para de pensar isso aí. Você tem que amar Deus e ponto. Você tem que buscar Deus e ponto. Deus é Deus. Você tem que adorar Deus e ponto. Meus irmãos, a fé é racional. O apóstolo Pedro diz: estejam prontos, sempre prontos para responder a qualquer um qual é a razão da vossa esperança. Se nós devemos estar prontos para responder para o incrédulo, para as pessoas de fora, por que não responder para os nossos filhos? Deixe eles perguntarem. Mas pastor, e se eu não souber? Mas é aí que vem a parte boa. Estuda, pesquisa, procura o pastor, procura os diáconos. Meus irmãos, é necessário acolher as dúvidas dos nossos filhos e responder de acordo com o que temos aprendido com a palavra de Deus. Agora, é claro, isso vai envolver esforço. Isso vai envolver dedicação, e é por isso que muita gente não faz. Porque envolve esforço. Talvez você abdicar de algumas horas de sono e de lazer para estudar, para ensinar. Terceiro e último ponto. O que o texto traz para nós? Versículo 8. Também deve amarrá-las. O que a gente deve fazer com a palavra de Deus? Inculcar, falar. E a minha pregação hoje eu estou usando o método de Moisés. Eu estou quase inculcando aqui a palavra, repetindo. Inculcar, falar e por último, amarrar. Amarrá-las. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O que é isso, irmãos? Amarrar a palavra de Deus. Pronto, pastor Danilo volta e amanhã ele encontra os membros da igreja andando com uns filetinhos amarrados por aí na cidade. Mas o que é isso, irmão? O pastor ensinou que a gente tem que amarrar os versículos aqui na veste da roupa. Não é isso não. Isso aqui tem a ver com o contexto. No Oriente Médio era comum o uso de amuletos, objetos para trazer boa sorte, objetos considerados mágicos. As pessoas tinham o hábito de usar palavras mágicas e todo tipo de superstição e penduricalho para ir bem na vida. Hoje quase não acontece mais, né? Hoje não tem mais não. Pessoal que põe o alho em cima do sal grosso na porta de casa, pendura umas fitinhas para trazer boa sorte. Pessoal que pratica superstição, e até os evangélicos usam umas palavras mágicas, né? Tá amarrado, com coisa que amarra tudo. As pessoas tinham esses hábitos, assim como elas têm hoje. E o Senhor vai dizer para eles o seguinte: não é assim que se faz. Não tem palavra mágica, não tem almoço grátis, não é desse jeito que funciona a coisa. Vocês precisam, ao invés de usar amuletos, vocês precisam de ter a palavra de Deus nas suas mãos. Vocês precisam de ter a palavra de Deus nas suas mãos. O que significa isso? As mãos são a parte do corpo que a gente mais vê. A gente usa muito as nossas mãos, e a gente usa as nossas mãos para trabalhar, não é verdade? Desde a dona de casa, até o trabalhador braçal, até a pessoa que trabalha no escritório, todos nós trabalhamos com as nossas
mãos. Ou seja, amarrar a palavra de Deus nas suas mãos significa que ela deveria ser constantemente lembrada, estar próxima, diante dos olhos, escrita nos umbrais da casa, diante de você, para que você sempre soubesse a vontade de Deus, para que você sempre lembrasse qual é a vontade de Deus em toda circunstância da sua vida. Não se trata de usar como palavra mágica, declarar a palavra de Deus. Se trata de constantemente ter ela ali, para você saber o que fazer, para você saber como viver. Segunda coisa que esse texto traz é que a palavra de Deus deveria ser o padrão de conduta de toda a família em Israel. É o padrão, está no umbral da porta, entrou, viu a palavra de Deus, saiu, viu a palavra de Deus. As mãos e dedos à porta representando o que nós fazemos, onde nós imos, indicando que tudo o que fizermos deve ser guiado pela palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Não tratar a palavra de Deus de forma supersticiosa, ou como se ela fosse um conjunto de palavras mágicas. A Bíblia não é um conjunto de palavras mágicas. Não é. Sabe, eu quero caminhar para a conclusão fazendo uma observação. Às vezes, nós observamos que as pessoas, elas têm uma expectativa de vir ao culto, ouvir a pregação, e elas usam muito, no nosso contexto, a palavra receber. Nossa, eu recebi muito dessa palavra hoje. Nossa, como eu recebi. E o que é isso? Eu não sei, parece que as pessoas, nós, saímos da igreja com a expectativa de que alguma coisa, da gente só ter ouvido a pregação, alguma coisa vai mudar. E você vai chegar em casa e vai ser tudo diferente. Mas a Bíblia não é um conjunto de palavras mágicas, como um abracadabra, que você ouve e aí quando você for enfrentar a tentação, não, eu estou forte, eu ouvi a pregação. Meu irmão, você pode ouvir pregação no YouTube a rodo. A grande questão é ter a palavra entre os olhos, é ter a palavra nas mãos, é ter a palavra inculcada em nós, é ter a palavra absorvida para praticá-la. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas como que eu sei que eu glorifico a Deus? Através da palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática. Em prática. Então, meus irmãos, o que isso traz para nós? Eu gostaria de encorajar todos vocês, pais, mães, filhos, se dediquem à palavra de Deus. Estudem a Bíblia, inculquem a Bíblia, absorvam as Escrituras, conheçam a Bíblia, leiam diariamente, gastem tempo com a Bíblia e construam o lar, a casa de vocês, a família de vocês, sobre essa base que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Por quê? Porque assim nós vamos construir famílias fortes. Era essa a receita para Israel não cair em Canaã. Era essa a receita para as famílias sobreviverem ao assédio do mundo. E nada mudou hoje. Nada mudou. Você liga a televisão, a internet, é aquela onda de ideologias e filosofias, nada mudou. Qual é a receita? A mesma. Deus é o único. Portanto, ame-o. De que maneira? Esteja absorvido da palavra de Deus e obedeça. Obedeça. A nossa igreja vai ser forte quando os nossos lares forem fortes.
Sabe qual é a solução para o Brasil? Famílias fortes. Não é... A gente faz tudo que está ao nosso alcance, mas só mudar quem governa não vai resolver. Famílias fortes, bem estruturadas, e o nosso país vai para frente. As igrejas vão prosperar. E o reino de Deus vai seguir avançando. Amém? Vamos fechar os olhos então e vamos orar nesse momento. Senhor Deus bendito, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Pai, assim como Israel, Senhor, nós estamos a caminho de Canaã. Ó bela terra de fulgor, nós estamos olhando para esse lugar. Nós queremos entrar na terra prometida, mas Senhor, nós ainda não estamos lá. Estamos no caminho, sendo, Senhor, assediados pelo diabo, pela carne, pelo mundo, os nossos pecados, Senhor, as oposições, as aflições, tudo isso, trazendo, meu Deus, um cenário em que as nossas famílias têm sofrido grandemente. A palavra de Deus tem desaparecido das casas. Já não falamos mais das Escrituras, já não falamos mais do Senhor como antes. Nós estamos ocupados, Senhor, com outras coisas. Os nossos corações estão seguindo outros deuses. Senhor, os nossos corações estão se dobrando ao Deus sucesso, ao Deus dinheiro, ao Deus afeto, ao Deus aos relacionamentos, a todas as coisas que desejamos conquistar aqui, a prosperidade, Senhor, e sequer temos percebido que não temos dado a devida atenção, o amor que o Senhor merece e a atenção que as nossas famílias precisam nesse contexto. Em primeiro lugar, Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor nos perdoasse. É um escárnio, Senhor, quando os nossos filhos se perdem e nós dizemos: onde foi que eu errei? É uma vergonha quando eles não permanecem e nós não conseguimos enxergar que durante anos nós ensinamos para eles que a escola era o mais importante, que o esporte era o mais importante, que a carreira era mais importante, que tudo era mais importante, e que o culto era só um compromisso de final de semana, e que a igreja era apenas um encontro social. Senhor, nos ajuda, nos converta, transforma o nosso coração, nos muda, para que amemos somente a Ti, para que falemos da Sua palavra, para que inculquemos ela aos nossos filhos, para que andemos nos Seus caminhos, e para, Senhor, de todo o nosso coração, desejarmos somente a Ti, e dar ao Senhor o louvor que lhe é devido nas nossas casas. Senhor, cuida dos nossos filhos, nos dê graça e discernimento para ensinar a eles a palavra do Senhor. Nós somos fracos, não conseguimos, precisamos de ajuda, nos ajude. Senhor, nos ajude a amar, Senhor, nosso cônjuge, nossas esposas, maridos. Nos ajude, Senhor, a amar o Senhor dentro da nossa casa. Que os nossos filhos nos vejam orando, que os nossos filhos nos vejam lendo, que os nossos filhos nos vejam estudando a Sua palavra. Deus, nos ajude a construir um legado verdadeiro, profundo, real, e que a fé não se perca na próxima geração. Meu Deus, por favor, nos dê a graça de ver os nossos filhos no caminho. Não os deixe desviar.
Mas acima de tudo, Senhor, não deixe que nós sejamos os culpados por eles se desviarem. Não deixe que nós sejamos o obstáculo para a fé. Nos dê a graça, Senhor, de ensiná-los no caminho, para que não se desviem quando forem adultos. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos pela atenção, pela acolhida aqui, e orem pela nossa igreja em Buritizal, orem pelo trabalho que temos realizado, e quando vocês quiserem e puderem, nos visitem, será uma alegria recebê-los lá. Amém? Então, o culto está encerrado, que Deus abençoe a todos.